Quero convidá-los ao texto. Trata-se de um culto de Santa Ceia. E diante de um período decisivo, eu quero ler um texto que se encontra no livro de Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão, capítulo 5, versículo 2 e 3. O texto diz: eu dormia. Em algumas outras versões, estou com a João Ferreira de Almeida, diz: eu estava quase dormindo. Mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que estava batendo. Abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha, minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Versículo 3. Eu despi as minhas vestes, como as tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como tornarei a sujar? Queridos, temos lido um texto em um livro que não é comum, mas que tem uma tipologia marcante tanto para o Velho quanto para o Novo Testamento. Cantares ou Cântico dos Cânticos é o contexto original hebraico, independente das traduções, a Septuaginta, como a Vulgata Latina, ele não foi alterado. Nós percebemos que o livro ou o poema é um poema lírico, é um cântico. Ele recebe o nome de Cântico dos Cânticos, pois supera todos os outros cantos ou cânticos que Salomão escreveu. É um livro que, desde o canon ou a veracidade, ele encontrou resistência por conta de um linguajar. E há quem diga que é o livro da Bíblia mais mal interpretado de toda a Bíblia, porque muitos a têm simplesmente como um relato de um amor humano. Contudo, o livro de Cantares, ele traz uma tipologia dentro de um contexto do Velho Testamento, aonde Salomão é uma tipologia do Deus Yahvé, e Israel, a sunamita, é uma tipologia de Israel, e automaticamente para o Novo, Salomão, Jesus, e o substantivo feminino aqui aplicado é uma tipologia da igreja. Dentro do livro, do contexto do cântico, nós percebemos um amor incomparável, e sobretudo quando nós observamos o contexto da época. Há alguns comentaristas, historiadores que dizem, relatam, e a própria Bíblia nos dá esta história em parte, que Salomão, como rei sábio, poderoso, de uma popularidade máxima, ele teria o direito de se apaixonar, era um direito que a monarquia tinha por qualquer moça, e esta autoridade era privilégio para aquelas que assim fossem escolhidas, como também para os seus familiares. Então, quando o rei se apaixonava ou queria, se agradava de uma moça na sua província, não havia obstáculo. Ele, dentro do
contexto protocolar, pedia com que os seus súditos a buscasse e trouxesse-a para casa, para o seu harém. Porém, o contexto do livro, o cântico, ele é tão excepcional, por isso que ele entra na canô, na veracidade da Bíblia. E quando nós observamos este mesmo contexto, mostra que Salomão, dentro do contexto protocolar da monarquia, ele jamais deveria se apaixonar por uma plebeia, uma mulher pobre, e muito menos da pele escura. Quando nós começamos a observar o desenrolar, percebemos que quando Salomão encontra esta mulher dentro do contexto, a Bíblia nos mostra que ela era pobre, sofrida, a ponto de estar trabalhando em uma cultura de vinhas, plantações de uva, de vigilante. Porque os seus irmãos, o texto diz, se indignaram contra ela por algum motivo ou outro, e a colocaram debaixo de um sol causticante. Então, quando há um encontro, alguns historiadores mostram que o amor foi recíproco, contrariando a todas as perspectivas favoráveis, tanto dos súditos como dos outros plebeus. Era quase que impossível um rei máximo, poderoso, sábio, o mais popular de toda a história, o rei que levou Jerusalém, Israel, ao conhecimento global, se apaixonar por uma mulher menosprezada. Se nós observarmos ainda no capítulo 1, houve resistência por parte das filhas de Jerusalém. Quando elas diziam, souberam da notícia no contexto, e não acreditaram e tentaram desestimular a morena, para que ela desistisse da proposta que Salomão havia feito. Eu vou voltar para Jerusalém. Eu não posso levar você agora comigo. A resistência a protocolos a ser quebrados. Mas eu voltarei e levarei você comigo. Então a notícia se espalha, e as filhas de Jerusalém começaram a deturpar a sua esperança, talvez dizendo, não acredita, você é pobre, é morena, é escura. Mas ela estava tão convicta por este amor, que a resposta foi, eu sou morena, mas eu sou maravilhosa, eu tenho promessas, o amor é recíproco. Então nós percebemos a partir daí um amor recíproco de um rei por uma plebeia, por alguém importante e por alguém que não era importante. E o relacionamento vai se aprofundando mesmo à distância. Um relacionamento sem mácula, um relacionamento perfeito, aonde os defeitos da morena não eram contemplados e nem vistos. Mas quando a gente chega no capítulo 5, aparece uma indiferença da noiva para com o noivo. A indiferença não é do noivo, o poderoso, para a plebeia, mas a indiferença é da plebeia para o noivo. O texto diz que o rei veio, atravessando o orvalho da noite e as gotas de água.
e bate na porta. Amada minha, sou eu. Abre a porta. Eu já cruzei o orvalho da noite, e os meus cabelos estão molhados pelas gotas de águas da noite. Eu vim para você. Aí há uma indiferença. De lá de dentro, ela relata: eu estava dormindo, ou quase dormindo, mas o meu coração velava. O meu coração estava acordado e batia. E eu ouvi a voz do meu noivo batendo na porta, querendo entrar. Então a indiferença vem quando ela grita: eu já me despi, eu já estou em roupa de dormir, como tornarei a me vestir? Eu já lavei meus pés, como tornarei a sujá-lo? E ela diz que sentia as suas mãos apertando a maçaneta, querendo entrar. Ela diz: enquanto eu percebia a maçaneta se mexendo, o meu coração vibrava dentro de mim. Mas o sono não deixou ela abrir. O sono a proibiu de levantar. Ela diz que quando resolve abrir, ela diz: eu abri, mas ele não estava mais. Eu busquei e não o achei. Eu chamei e ele não me respondeu. O sono. O sono trouxe indiferença no mais lindo relacionamento de amor da história bíblica. Era uma reclamação de Deus para Israel. E obviamente para nós, uma reclamação de Cristo para a sua amada igreja. Então nós, a partir daqui, percebemos alguns pormenores. Veja que a sequência nos mostra a primeira consequência que o sono causou. Ela diz: eu chamei, mas ele não respondeu. A presença foi embora. O noivo já não estava mais. A oração não foi respondida. A primeira coisa que a gente encontra no texto é quando perdemos a presença do noivo, a oração não é respondida. Eu chamei-o, mas não teve resposta. Eis que eu estou à porta e bato. Quantas igrejas já não houve e já não tem mais respostas, porque a presença já não existe mais. Oração não respondida foi o primeiro ponto depois que o sono causou a indiferença. Sono, adormeceu ou estava quase dormindo. No maior momento, no encontro, no reencontro mais esperado, ela perdeu a oportunidade por conta do sono. Então olha para quem está ao teu lado e diga: cuidado. Pode até cochilar, mas dormir não.
Precisamos despertar. Precisamos despertar. A pandemia não pode mudar quem a gente é. A máscara não pode mudar o nosso jeito de cultuar. Se a presença do noivo está, a gente não tem motivo para não ser como a gente era antes. Os nossos cultos parece que estão sendo diferentes, porque parece que a máscara tem inibido as nossas lágrimas e a nossa vontade de falar línguas estranhas e da glória. Estamos cultuando como a presença do noivo não estivesse, mas ainda está. A nossa igreja em Rio Largo ainda tem a presença, ainda ora, e se tem a presença, o sono vai embora. Não podemos dormir. Precisamos voltar ao que a gente era. Precisamos falar línguas estranhas. Precisamos glorificar a Deus. Precisamos sacudir o nosso culto e mostrar que nós somos crentes e a nossa esperança é maior do que qualquer crise. Acorda! Chamei-o e não tive resposta, porque o sono, eu já me despi, não vou mais me vestir. Eu já limpei os meus pés, não vou mais sujar. Era o maior encontro. A gente vai para o segundo contexto que o texto fala. Quando ela perde a presença, quando ela grita, ela chama e não tem resposta, ela tem uma coisa linda que ela faz. Ela não se conforma. O sono não vai fazer eu perder o meu amor. A Bíblia diz que ela não voltou mais para a cama. Quando ela não ouviu resposta e não encontrou, ela caiu na rua para buscar a presença, para buscar o noivo. Ela buscou, mas não o encontrou. E agora, sem a presença do noivo, pela primeira vez, ela diz: olha o que é que o sono causou. Primeiro, a oração não foi respondida. E segundo, sem a presença. Ela diz: os guardas me encontraram na rua e me espancaram. Tiraram-lhe as minhas vestes ou o meu manto. Sem a presença, a igreja é espancada. Sem a presença, a noiva apanha e é espancada no meio da rua. Sem a presença, a noiva passa vergonha. Sem a presença do noivo, ela é despida pelos soldados na rua. A igreja pode ser bonita, a igreja pode ser cheia de lauréus, a igreja pode estar no ápice da mídia, a igreja pode ser aplaudida pela mídia e reconhecida, mas ela pode ter tudo isso, mas se não tiver a presença, ela vai ser espancada, ela vai passar vergonha e ela não vai acordar do sono. Mas uma noiva, uma igreja que tem a presença e persevera para não perder esta presença, ela pode até não ser linda, pode até não ter placa, pode até não ter aparência, mas ela é gloriosa, porque a presença do noivo está lá. Eu digo porque eu vivo parte disso. Vocês sabem, não preciso eu dizer. O que a presença faz.
Eu tenho o privilégio de pregar nas melhores, maiores, mais bonita igreja do nosso país. Mas muitas vezes eu ouço dos próprios líderes dizer: nunca mais tinha tido um culto desse aqui. Eu digo: eu sou do Rio Largo, eu sou de Alagoas, e o sono não vai parar a gente. O sono não vai fazer a presença ir embora. A pandemia, esta crise, não vai fazer a gente mudar quem a gente é. A gente precisa, eu volto a dizer, a ser cheio desta presença, a ver Jesus batizar de novo nos nossos cultos, a ver Jesus ouvir línguas estranhas nas nossas santas ceias, quando a gente celebra, porque a presença está. Pergunta para quem está ao teu lado: está sentindo a presença do noivo? Diga: desperta. É hora de buscar. A pandemia está passando, é hora de buscar, é hora de buscar, é hora de buscar, é hora de buscar, é hora de buscar. Ela nos dá este exemplo, ela não se conforma. Espancada, nua, no frio, sem o manto, na noite escura. Ela não volta mais para a cama. É espancada, talvez o sangue correndo, o frio batendo, porque tiraram-lhe a proteção. Aí ela vai para as filhas de Jerusalém. Veja que a sequência diz que ela vai para as filhas de Jerusalém, aquelas que no capítulo 1 mostraram os defeitos dela. Agora ela chega e grita no meio da noite: ó filhas de Jerusalém, por acaso vocês viram ou ouviram notícia do meu noivo? Aí as filhas de Jerusalém disseram: e em que ele é melhor do que os outros? Aí ela no meio da noite grita: não há outro como ele. Ele é superior a todos os outros. Ele é superior a todos os outros. Então vamos buscar. Me ajuda a encontrar. Isso quer dizer, na hora que o sono chega, na hora que a presença vai embora, não adianta procurar culpado, não adianta apontar o dedo. Não, tem que ser junto, junta comigo, vamos atrás. Então olha para quem está ao teu lado e diga: é tempo de avivamento, é tempo de buscar a presença. Não vamos procurar culpado, vamos cair em campo junto, vamos orar junto, vamos adorar junto, para a presença voltar, para a presença voltar, para a presença voltar. Caiu em campo. E a presença voltou. Capítulo 5, a oração não foi respondida. Mas no capítulo 8, você vê a voz do noivo dizendo: vem, amada minha. Eu estou aqui, amada minha, vem. Você me encontrou, amada minha. Entra, vai, dai-me um abraço. Vamos conjecturar o reencontro, o reencontro. Ela não desistiu enquanto não reencontrou o noivo que o sono fez ela perder. Então o que é que o Senhor quer dizer, pastor? Estar aqui na nossa frente. Santa Ceia não é só um costume. A Bíblia diz que todas as vezes, disse Jesus, façam isso todas as vezes que vocês fizerem. Lembrem disso. Eu estou vivo.
Eu vou voltar. Então, só para concluir, olha para quem está ao teu lado e diga: esta ceia eu vou ceiar como a primeira ceia e a última ceia depois da pandemia. Então diga: então eu vou me entregar, porque a próxima ceia já pode ser lá com Ele. Já pode ser lá com Ele, já pode ser lá com Ele, já pode ser lá com Ele, já pode ser lá com Ele. Oh, que esperança maravilhosa! Aleluia. Quem tem essa esperança, levante a mão e diga comigo: desperta! Mais forte, desperta! Ó tu que dorme. É noite de Santa Ceia, é noite de renovo, é noite de concerto, é noite de reencontro. Capítulo 5, o sono. Mas ela não se conformou. Eu acho lindo isso. Enquanto batia, o coração dela fervia de amor. Enquanto tiraram-lhe as vestes, o coração dela destilava amor. Encontra as adversárias, as concorrentes. Ela não entra em confusão. Ela diz: me ajude a encontrar o meu noivo. Se pelo menos vocês souberem alguma notícia, me informa. Porque não há outro como Ele. Então, ao ceiar nesta noite, fique de pé, por favor. Ei, Rabai de Laigas. Ao cear nesta noite, com certeza vamos falar línguas estranhas de novo. Um dos cultos mais lindos e mais avivados da nossa igreja era a Santa Ceia. Vocês há um dia convivem comigo que independia de quem pregava, de quem cantava. Na hora que pegava o pão, o fogo caía. O sono não pode tirar isso de nós. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus eu te louvo e te engrandeço, Senhor. Esta é a noite especial que vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Celebrando ela, estamos renovando a nossa esperança do reencontro, esperando o toque da trombeta. Não deixa que as dificuldades, não deixa que esta pandemia nos adormeça, Senhor, e que nós nos tornemos meramente religiosos. Renova a nossa esperança nesta noite. Renova os teus filhos nesta noite. Renova as tuas filhas nesta noite. E renova-nos com a alegria da salvação. Em nome de Jesus. Amém.